E aí pessoal, meu nome é Camila e eu faço parte do Multiform Movement. E hoje nós vamos falar sobre inconstância espiritual. Bom, esse problema infelizmente atinge muitas pessoas dentro da igreja. E para gravar esse vídeo, a gente fez uma enquete lá no Instagram da Multiform, onde a gente perguntou para as pessoas qual era o principal problema que elas enfrentavam para ter comunhão com Deus. E a maioria das pessoas responderam inconstância espiritual. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a inconstância espiritual. Para isso, a gente separou 3 pontos importantes para resolver esse problema. Bom, o primeiro ponto é o pecado. E todos nós estamos sujeitos a pecar, então esse é um problema que talvez muitas pessoas passem por ele. E o pecado, ele naturalmente nos afasta de Deus, porque Deus ele é santo. E para falar sobre esse ponto, nós vamos ler lá no livro de João, no capítulo 8, uma história de uma mulher que foi pega no ato de adultério. Então, os fariseus, que eram os doutores da lei daquela época, pegaram essa mulher e levaram ela até Jesus. E naquela época, a mulher que fosse pega no ato de adultério, ela tinha que ser apedrejada até a morte. E Jesus era conhecido por ser um homem muito misericordioso. Então, a gente vai ler lá no versículo 6 o que os fariseus queriam fazer com Jesus. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. E a palavra que a gente vai usar aqui é acusá-lo. Por quê? Todos nós estamos sujeitos a pecar, isso daí é um fato, não tem o que fazer. Mas nós sabemos que Jesus ele morreu na cruz por nós, que Jesus perdoou os pecados, que se a gente se arrepender de todo o coração, nós podemos voltar à presença dele. O problema está nessa palavra, acusá-lo. Porque a nossa vida é como se fosse nos quadrinhos, quando a gente tem aquela cena que tem um anjinho do lado e um diabinho do outro. E aí o anjinho fica dizendo assim pra gente, volta, se arrepende, Jesus vai te perdoar, você pode voltar a ter comunhão com ele, não tem problema. E aí o diabinho vai ficar dizendo assim, você não pode voltar para a presença de Deus, você é impuro, você é sujo, Jesus não vai te perdoar de novo, você já errou quantas vezes? E aí dentro de nós fica aquele conflito interno, porque fica um lado dizendo que a gente deve voltar e o outro lado fica acusando a gente, dizendo que a gente não deve voltar. Mas eu quero trazer uma reflexão para você. O diabo, ele é o pai da mentira, e isso a gente já sabe. Mas nós sabemos também que Jesus é a verdade. Então eu te pergunto, você vai ouvir quem? A verdade que morreu por você para te salvar do pecado? Ou a mentira que vive para te acusar? E é aqui que está o ponto para que a gente possa vencer esse primeiro tópico. Não cair na mentira do diabo. E nós podemos tomar isso como estratégia. Quando acontecer de, infelizmente, a gente cair em um pecado, nós devemos nos lembrar que Jesus ele ainda nos perdoa sim. E que se a gente não conseguir voltar para a presença dele, é porque nós estamos caindo na armadilha do diabo, nas mentiras dele. Não caia nas mentiras do diabo. Jesus morreu por você e você precisa se lembrar disso. E para fechar esse ponto, a gente vai ler lá no versículo 10, que diz assim: Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. Então ele declarou, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Bom, a gente pode concluir aqui que Jesus, que é o próprio Deus, não a condenou, mas a perdoou. Mas ele deixou um lembrete, vá e não peques mais. E Jesus ele faz isso para que aquela mulher seja completamente curada, porque se ela continuasse vivendo naquela vida de pecado, posteriormente talvez ela seria pega de novo e poderia, se não encontrasse com ele, ser morta. Então Jesus nos alerta, vá e não peques mais. Bom, o segundo ponto é a preguiça espiritual. E gente, quem nunca passou pela preguiça espiritual que atire a primeira pedra? Afinal, todos nós estamos sujeitos a passar por isso também. E a preguiça espiritual, ela passa por 2 pontos muito importantes. O primeiro é aquelas pessoas que fazem muita coisa e não tem tempo para fazer nada. E quando ela tem que se dedicar às coisas de Deus, ela tem preguiça. E o segundo são aquelas pessoas que não fazem nada, porque aí elas não querem fazer nada e nada vezes nada é nada. Então elas acabam não fazendo nada. Mas para resolver esse problema, eu quero te trazer outra reflexão aqui a esse ponto. Vamos supor que todos nós moramos na cidade de São Paulo, onde é uma cidade enorme, e a gente passa por vários bairros aqui dentro. Existem bairros que têm fácil acesso a muitas coisas, e já existem aqueles que não têm muito acesso a recursos. Como, por exemplo, existe um bairro aqui na cidade
que tem poucos recursos alimentícios, por exemplo. E esses dias foi inaugurado um quiosque da casquinha do McDonald's. E as crianças, adolescentes que nunca saíram daquele bairro ficaram extremamente felizes, empolgadas com aquilo, porque elas não tinham acesso. Já temos um bairro aqui dentro da cidade de São Paulo, que é lá no centro, que é a Paulista, que tem acesso a diversos restaurantes, a fast foods, a restaurantes renomados, a várias opções. E a cidade de São Paulo é uma cidade que tem fácil acesso por transporte público, ou seja, nós podemos ir e vir a qualquer momento, de qualquer jeito, seja de ônibus, trem, metrô. E o que acontece? Muitas pessoas acabam não vindo até o centro ou algum dia para passear por simplesmente ter preguiça. E isso é basicamente o resumo da nossa vida espiritual em relação ao reino de Deus. Por quê? Nós temos livre acesso às coisas do reino porque nós somos filhos de Deus, co-herdeiros de Jesus. Nós temos acesso às melhores coisas que o Senhor nos deixou, tanto aqui na terra quanto no céu. Só que, como nós somos pessoas preguiçosas, seres humanos preguiçosos, a gente se contenta com o pouco. A gente acaba se contentando apenas com a casquinha do McDonald's. Sendo que nós temos livre acesso ao próprio McDonald's inteiro, ou então a outras redes de fast food, ou então a outros restaurantes. Nós deixamos de aproveitar o melhor que Deus tem pra gente porque a gente se contenta com aquele pouco. Mas é possível vencer a preguiça espiritual. Basta a gente ter uma atitude. A preguiça espiritual, ela só é vencida com uma atitude. Por exemplo, o maior empecilho das pessoas para fazer academia não é estar na academia e não é fazer academia. O maior empecilho de fazer academia é chegar até a academia. Porque é muito mais fácil a gente estar sentado no sofá assistindo Netflix. E o percurso que leva a gente levantar do sofá, trocar de roupa, fazer o percurso até a academia, chegar até lá, é o que nos impede de fazer. Mas quando nós tomamos a atitude de sair do sofá, tomar um banho, trocar de roupa, ir até lá, nós chegamos na academia, nós fazemos braço, nós fazemos perna, nós até fazemos zumba, jump, enfim. A gente até se sente pronto para fazer as Olimpíadas. E com a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós simplesmente tomamos uma atitude, a gente começa lendo a Bíblia, a gente ouve um hino, a gente ora, e quando a gente começa fica gostoso, e aí naturalmente a gente vai tendo mais intimidade com Deus, a gente vai se aprofundando mais na palavra, a gente vai orando por mais tempo e se torna gostoso, porque estar na presença de Deus é maravilhoso. E o melhor disso tudo é que Deus nos chama todos os dias para ter um relacionamento com Ele, seja lavando uma roupa, seja tomando banho, seja no percurso de casa até o trabalho. Deus, Ele nos chama todos os dias e nós sabemos disso. Dentro de nós sabemos que Deus está nos chamando. O problema é que pela nossa preguiça espiritual, nós o recusamos todos os dias. Mas eu quero que a partir de hoje, quando você ouvir essa palavra, você tome uma atitude quando Deus te chamar. Você vai lembrar dessas palavras: eu preciso tomar uma atitude. Não espere ter força de vontade, não espere ter forças, apenas faça. Então, para vencer a preguiça espiritual, tome uma atitude. Bom, e o terceiro e último ponto é um assunto que a gente não fala muito em relação à inconstância espiritual. Porém, ele é essencial para que a gente consiga manter a nossa constância com Deus. E esse ponto é criar expectativas. E você deve estar me achando meio louca, porque criar expectativas em cima da nossa vida espiritual parece ser uma coisa boa. Parece ser bom quando eu falo: nossa, eu quero ser uma grande pregadora, ou então eu quero ser uma grande missionária, ou então eu quero ter uma vida de muita intimidade com Deus ao ponto de ser abduzida. Gente, não é abduzida, é transladado, porque Enoque tinha tanta comunhão com Deus que ele foi transladado. E o que acontece? Quando nós criamos expectativas, a chance da gente se frustrar é muito grande. Porque nós criamos expectativas em cima de pessoas, em cima de ministérios, em cima de dons. E quando nós não atingimos aquele patamar que nós desejamos, a gente se frustra. E toda vez que você se frustra com a pessoa que você é, você desiste de ser a pessoa que você sonhou ser. E o problema é que a frustração, ela está acompanhada de um declínio espiritual. E por que isso acontece? Gente, quando a gente cria expectativas em cima das coisas de Deus, a gente acaba começando a buscar a coisa certa, porém pelo motivo errado. A gente quer pregar, mas por quê? Porque nós queremos estar em um palco? Nós queremos louvar, mas por quê? Nós queremos que ouçam a nossa voz bonita? Nós queremos ser missionários por quê? Nós queremos reconhecimento de que somos boas pessoas? E no final das contas, isso acaba fazendo com que nós não cheguemos naquilo que a gente planejou. Porque no reino de Deus não existe cartão VIP.
Não adianta a gente querer comprar, conquistar as coisas com o nosso braço. Para fazer as coisas de Deus, para a gente entrar no reino de Deus, para a gente fazer a sua obra, nós precisamos fazer as coisas por um único e bom motivo, por amor a Deus. E nós só conseguimos fazer isso quando a gente tem um relacionamento com Deus, porque não adianta a gente achar que vai amar a Deus do dia para a noite. Nós amamos uma pessoa quando nós temos comunhão com ela. Eu só amo meu marido porque nós somos amigos, nós namoramos, aí nós noivamos, nós casamos e tudo isso implicou numa grande comunhão. E no final das contas, isso resume no amor. Então nós só vamos conseguir chegar num certo patamar que nós desejamos quando nós fizermos as coisas por amor a Deus. Busque a Deus por amá-lo, por simplesmente desejar estar na presença dele, por querer tanto estar com ele que você não pode fazer mais outra coisa a não ser buscar a presença dele. E isso vai nos fazer ao contrário do criar expectativas, porque quando nós buscamos a Jesus de todo o nosso coração, não querendo coisas, mas querendo somente a Ele, a gente se surpreende, porque Jesus supera as nossas expectativas. Então, não crie expectativas sobre a sua vida espiritual. Busque a Jesus por amor e Ele que vai superar as tuas expectativas. Então é isso, gente. Pra gente vencer a inconstância espiritual, nós precisamos vencer primeiro o pecado, não caindo nas mentiras do diabo. Depois, nós precisamos vencer a preguiça espiritual, tomando uma atitude. E depois, a gente não pode criar expectativas, porque nós precisamos fazer tudo por amor a Jesus. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário qual é aquele ponto que mais te atrapalha. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de quando a gente vai postar os novos vídeos. E curta as nossas páginas no Instagram e no Facebook. Bem-vindo à Multiforme Movement!